E aí, pessoal, tudo bom? Tudo bem com vocês? Olha, nós de volta aqui novamente. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para aqueles que nunca estiveram nesse canal e para aqueles que me seguem, estamos de volta. Então já se inscreve no canal, já deixa seu like, deixa um comentário, porque hoje vamos falar sobre um assunto meio complicado para nós que somos cristãos. Então hoje eu levei uma lapada de Jesus e claro que eu não vou levar sozinho, né? Eu tenho que compartilhar. A pizza tem que ser para todo mundo. Então vamos falar sobre filhos, crescer e multiplicar. Essa ordenança bíblica serve só para questão financeira sobre filhos? Se ainda é válida hoje? Será que o nosso posicionamento em relação a gerar filhos é correto? Vamos conversar sobre isso. Vamos lá? Voltando, hoje eu estive na igreja e estava eu fazendo uma boa ação de segurar uma criança, um bebê, enquanto a mãe, para deixar a mãe comer na paz de Deus, né? E uma pessoa, sociedade, né, gente? Disseram assim, olha, tá chamando filho, tá chamando filho e tal. E eu disse, não, irmã, profetiza outra coisa pra mim. Tem tantas coisas pra você profetizar, mas filhos. Gente, eu falei isso. Depois que eu falei isso, fomos para outras conversas. Então estive eu a conversar com outras mães. E a gente estava falando sobre criação de filhos, sobre a nossa capacidade humana de não conseguir educar os filhos, que é o Espírito Santo de Deus, que nos ajuda a instruir nossos filhos no caminho dele. E principalmente quando você já tem o ciclo familiar. Isso quer dizer, viemos já de uma educação familiar violenta, de uma educação familiar totalmente diferente daquilo que queremos passar para os nossos filhos. Então, o domínio próprio é Deus que dá. E os frutos do Espírito Santo, a mansidão e tudo isso é Deus que dá a nós, porque não somos capazes. Estamos falando sobre isso. De repente, chegamos no assunto de quantidade de filhos. E observando que dentro da igreja não existe pais que tenham uma quantidade muito grande, expressiva de filhos. Mas se você observar os pais do mundo, o que isso quer dizer? Que pais que não são cristãos, eles têm uma quantidade de filhos muito grande. E quando chegamos para esse assunto dentro do nosso ciclo, eu comentei, né? Poxa, a gente tá para trás. Estamos para trás nesse assunto. E aí, temos que vigiar. Oxi, todo mundo deu ré. Mas eu fui a primeira, lembre-se que eu fui a primeira da ré. Todo mundo deu ré. Não, deixe eles lá. Para quem tem tantos filhos, se a gente não pode controlar, se a gente não pode criar, entenda, se a gente não pode criar, a gente não pode controlar, e financeiramente não temos condições. Para que ter filhos se a gente não vai poder dar uma boa educação, se a gente não vai poder educar ele corretamente? Para quê, né? E falamos sobre os benefícios que o governo, o Estado dá para essas pessoas, e elas têm filhos assim. Mas Deus, naquele mesmo momento que eu estava falando, Deus me fez enxergar o que eu falei e o que essas pessoas estão falando. Cara, a lapada vem aí, segura. A gente, nós como cristãos, dizemos assim, filho é bênção. Quando você vê uma pessoa que não tem filho, ele diz, a sociedade começa a cobrar daquele casal, daquela família, que eles têm um filho, colocando para essas pessoas que filho é bênção. Quando alguém está grávida, você diz, filho é herança do Senhor, certo? Certo. Quando isso chega a você, você diz, não, tá bom, um só tá bom, dois, tá ótimo, não tá bom demais. Filho é muito gasto, os filhos dá muito trabalho. Mas você, quando está em adoração, em buscando ao Senhor, você diz, Senhor, eu quero estar no centro do teu querer, no centro da tua vontade, eu quero estar em obediência a ti. Mas na verdade escolhemos o que é bênção para nós e escolhemos o que verdadeiramente é obedecer a Deus. Só que mentimos, porque quando dizemos a Ele que queremos estar no centro da vontade dEle e obedecer a sua vontade, escolhemos o que obedecer. Não estamos dispostos a fazer tudo aquilo que Ele nos ordenou. Então, gente, vamos embora. Vejamos pela perspectiva bíblica. Eu anotei alguns versículos porque eu jamais iria querer deixar de trazer o que
Deus ele fala sobre esse assunto. Lembrando que eu citei só alguns exemplos do que as pessoas elas falam. Eu não quero ter filho porque a gente vê muitos pais que têm muitos filhos e abandonam seus filhos, ou tratam mal seus filhos, ou criam mal seus filhos. Porque é um peso muito grande financeiramente, é um gasto muito grande, filhos é muito gasto. Não, porque filho dá muito trabalho. Então existem muitos ditados, muitas citações que as pessoas elas falam, até mesmo cristãos, a respeito de filhos. Mas a palavra de Deus diz que filhos, elas são bênção e que é um presente de Deus para nós. Então, lá em Deuteronômios, capítulo 28, só a parte A diz assim: os filhos do seu ventre são abençoados. Então, já antes de nascer, os filhos eles já são abençoados no ventre. E Lucas capítulo 1, versículo 42, parte B, diz assim: a criança que você vai ter, ela é abençoada. Então, se dizemos que filhos é abençoados, então por que temos tanto medo da bênção de Deus? É como eu disse anteriormente, escolhemos qual é a bênção que queremos receber e quais as ordenanças que nós queremos obedecer, sabe? Basicamente isso. Então, em Salmos, você vai ver no verso 127 e do 3 ao 5, ele diz assim, exatamente a visão de Deus sobre filhos. Como Deus ele trata filhos. Ele diz que os filhos são a herança do Senhor. Uma recompensa que ele dá. Como filhos são flechas, filhos são como flechas na mão do guerreiro. São os filhos nascidos da juventude. Como é feliz o homem que tem a aljava cheia deles. Isso quer dizer que ele trata filhos como flecha, e a aljava é aquela como se fosse uma bolsa onde tem várias dela, em que o guerreiro ele pode lançar. Então ele diz que feliz é o homem que tem uma aljava cheia delas quer dizer das flechas. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. E ele coloca isso, que ele coloca filhos como fundamental para que possamos vencer uma batalha, ou quando a gente estiver diante do nosso inimigo. Lembrando que no tribunal de Deus nós daremos conta a Deus sobre tudo, inclusive sobre as ordenanças dele e os cuidados, a instrução que ele nos ordenou, como o pai instruiu seu filho no caminho que deve andar, também vai ser algo que ele vai cobrar dos pais, inclusive a nossa negligência e desobediência em gerar filhos. Mas vamos adiante, porque não vamos ficar só nisso, né? Vamos embora. Quando você, falando sobre tudo isso, a perspectiva de Deus sobre filho, agora vem uma pergunta que muitos fazem: é pecado não querer ter filhos? E aí, o que vocês acham? É pecado sim ou não querer ter filhos? Então, de acordo com a Bíblia, como eu já citei diversos versículos sobre a perspectiva de Deus, como Deus trata filhos, então, sim, é pecado. Por que, Shirley, é pecado? Lá em Gênesis capítulo 1, versículo do 28, a parte A, diz assim: Deus ele deu uma ordenança para o homem e para a mulher. Então ele disse para eles. Então, Deus o abençoou e disse: sejam férteis e multipliquem-se. Mas não ficou por aí. Ele também falou lá em Gênesis capítulo 9, versículo 1, parte B, ele disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham a terra. Aí você diz para mim: mas Shirley, atualmente a terra tem muita gente, já não é necessário. Que antes fazia sentido esse versículo, fazia sentido as pessoas terem filhos, é porque a terra precisava ser povoada, e hoje não faz sentido. Então quando você olha por esse aspecto, parece ser correto, mas você está errado, porque Deus ele jamais faz uma ordenança lá no início e ele quebra isso com o passar do tempo. Não, ele já fez uma ordenança para nós, e essa ordenança ainda é válida, mesmo que através da sua perspectiva não tenha sentido, não tenha valor nenhum. Aí eu vou te trazer a clareza de como é importante a gente, quando se posiciona em obediência, entender que isso também é uma ordenança.
Minha avó, ela teve 14 filhos e 16 gestação. Aí você diz, que o pessoal do interior fazia filho virado no caramba. Pois é, mas se ela não tivesse gerado tantos filhos, talvez eu não estivesse aqui, porque eu sou a neta. Talvez se ela não tivesse gerado tantos filhos, eu não teria meus primos e primas espalhados em vários lugares do mundo. Talvez se ela não tivesse decidido ser uma mãe que tivesse tantos filhos, ela não teria tantas gerações vinda dela e gerações que conhecem a Jesus. Você entende a importância disso? Agora eu vou te dizer uma coisa. Temos diversas tribos, religiões e denominações e vários outros. Vamos agora falar de um grupo que nós conhecemos muito bem, que a Bíblia cita ele desde os princípios, que são os judeus. Eles têm como filhos algo muito importante, como prioridade, gerar bastante filhos. Mas por que é tão importante gerar tantos filhos? Porque são filhos que são gerados e criados dentro da lei e da Escritura. São filhos e gerações que vão levar adiante aquilo que eles creem, aquilo que eles pregam, aquilo que eles acreditam. Mas isso não fica apenas para os judeus. Os muçulmanos são pessoas em que geram muitos filhos e eles veem filhos como exatamente a palavra fala, flechas na mão do guerreiro. Eles são soldados. Eles geram filhos como soldados, aqueles que vão se levantar em defesa do que eles acreditam, do Alcorão, da fé. Então, se você olhar pela perspectiva religiosa ou pela perspectiva de fé, todos ali se dispõem a obedecer. Em algum momento eles falam, mas eles entendem a importância. E nós cristãos nos posicionamos com falta de fé, porque colocamos como justificativa a questão financeira, de que é muito gasto, de que não dá. Mas em momento nenhum Deus, ele tem nos abandonado, porque ele, muito antes de falar de filhos, ele fala que ele é a provisão, e se não for dele, nada do que foi feito será feito. Ele coloca como exemplo as aves, como elas nem cegam. Me lembra o versículo? Me lembra o versículo. Elas nem cegam, não cultivam, mas Deus alimenta e Deus a cuida dela. Enfim, assim como Deus ordenou, Deus falou sobre a importância do casamento, ele também falou sobre a ordenança de ter filhos. Shirley, mas eu não quero ter filho. Filho é egoísta. Filho é uma decisão egoísta. Você não ter filhos é uma decisão egoísta. E quando você decide em não ter filhos, significa que você não quer abrir mão. Não quer abrir mão dos sonhos, não quer abrir mão do conforto, não quer abrir mão da tranquilidade, da paz, não quer abrir mão daquilo que é o bem-estar para você. Deus nos convida o tempo todo a ceder, a renunciar, é abrir mão do conforto por algo muito maior. Porque a nossa vida não é para nós nem por nós, é tudo sobre Ele, para Ele. E filhos não são nossos, são dele. E Ele coloca em nossas mãos para que a gente possa instruir e dirigi-lo e usá-los como flecha para o reino dele. Então, quando começamos a pensar que não se trata de nós, se trata dele, começamos a entender que todas essas justificativas que a gente coloca, que a gente põe na nossa vida, só nos faz nos afastar dele e nos coloca como mentirosos o tempo todo, porque preferimos escolher qual é a bênção que é melhor e adequada para mim. Começamos a escolher qual é a ordenança melhor para eu obedecer. Qual é a melhor, qual se adequa melhor a mim, ao meu perfil, à minha realidade. Então, que tipo de cristão você é se você não compreende que Deus, ele te ordenou algo? Shirley, mas tá dizendo pra gente ter filho virado no samurai? Não tô dizendo que não é correto você planejar teu filho. Eu não tô dizendo a você que não é correto você se organizar para que você possa ter filho. Não, muito pelo contrário. Essa é a forma correta para que você possa receber um filho, para que você possa se preparar para isso. É correto, não é pecado. É pecado você resistir a isso, se negar a isso. Não significa que você prevenir filhos em determinados momentos, não significa que você está errado. É errado você dizer eu não quero. É errado você se resistir a isso por questões que
vem de encontro à sua própria fé, que é a questão financeira, que é a questão de capacidade humana de criar. Não temos capacidade alguma de criar filhos. Não tem um ser humano nessa face da terra que seja o cara ou a mãe que tenha uma capacidade nata de criar filhos, porque quem capacita é Ele, quem dá paciência, quem dá, que dá sabedoria de como criar, de como instruí-lo. É só Deus, não vem de nós, mas vem dele. Então, usar justificativa que vem contra a sua própria fé é até uma ofensa, uma afronta contra Deus. Então, se você que é mãe e diz que não quer, tem um versículo lá em 1 Timóteo capítulo 2, parte B, diz: não ter filho é uma escolha egoísta para nós, porque Deus, Ele nos escolheu para isso. A nossa natureza humana foi feita para isso. O homem e a mulher foram criados para gerar. E a nossa capacidade intelectual foi exatamente pronta e pensada para que possamos ensinar, direcionar, instruir, levar. É a nossa capacidade. Então, ir de encontro a isso é ir de encontro à ordenança de Deus. E como eu já levei a lapada, eu também tenho que distribuir ela para vocês. Se vocês não sabiam disso, coloca aí nos comentários se eu não sabia disso. Diz aí o que é que você pensa sobre esse assunto. Se você também pensava que ter filhos é um gasto. Se você também pensava que ter filho dá muito trabalho. Porque tudo isso é verdade. E coloca aí o que você pensava. Porque estamos atualmente vivendo os últimos momentos, né? Porque Jesus está voltando e Ele quer levantar uma grande geração forte, valente, para lutar e guerrear pelo reino dele. E a pergunta é: o que é que você está fazendo a respeito disso? Porque os nossos filhos, essas são a geração que vai estar lá no campo de guerra, vai estar lá. E estamos vendo que o inimigo, ele não está parando, ele não está brincando. Se você vê as famílias que não creem em Deus, que não servem a Deus, a quantidade de filhos que elas estão tendo, sem serem instruídas, ensinadas, direcionadas, que estão a serviço e à disposição do inimigo, é muito maior do que o do reino da luz. Então, quando Deus diz que os filhos da treva são mais prudentes do que o da luz, é de se envergonhar, porque é a realidade. E parece que a gente não toma atento. Parece que a gente não pede ao Senhor sabedoria para que a gente possa de verdade servi-lo conforme a sua vontade. Aí você diz: Sheila, quantos filhos você tem? Tem uma. Mas eu não quero ficar só em uma, porque eu quero estar realmente na vontade, no centro do querer dele, obedecendo exatamente a vontade dele. Se você diz: eu tenho capacidade de criar filho, não tenho não, minha gente. Pelo amor de Deus, eu não tenho. Mas eu confio naquele que disse: pede sabedoria que eu te darei. E eu quero estar exatamente naquela posição em que o meu Deus é um Deus de providência, é o Deus de provisão. Ele manda tudo o que nós precisamos. Então, é exatamente isso que Ele quer de mim, de você. E que a gente possa entender que isso faz parte também de ordenança. E a gente se negar a isso também é uma desobediência. Então, gente, se vocês gostaram desses vídeos, não esquece de dar o seu like. Compartilha com aquelas pessoas que você conhece que falam exatamente essas coisas, para que elas possam entender o que é que Deus diz pra gente a respeito desse assunto. Sim, e não se esqueça de se inscrever no canal, que a gente sempre vem com vídeos novos aqui, com a palavra do Senhor para a nossa edificação e para que Ele venha abrir os nossos olhos e a nossa mente a respeito da sua palavra. Então, gente, deixa aí um abraço, né? Vocês fiquem com Deus. Não esquece de compartilhar e até a próxima. Tchau, tchau!